Glória a Deus, igreja. Paz e graça. Mais uma noite, né? Graças à misericórdia do Senhor. Estamos juntos para falar um pouquinho da palavra de Deus. Tem coisa melhor, Tim? É como o Claudinei colocou aqui. É algo que, se a gente soubesse o valor que tem, a gente não ia perder tempo, né? Sempre que tivesse oportunidade, a gente já está tomando posse. Como ele colocou aqui também, se eu soubesse o valor que tinha cada estudo que foi feito lá atrás, cada tempo ali dedicado à oração, à Bíblia, a buscar conhecimento, se eu soubesse o retorno que isso ia ter na minha vida, eu já tinha feito isso há muito tempo. Não tinha esperado eu cair na situação que eu passei, que eu caí para poder estar fazendo isso. Né? Tem muitas pessoas que infelizmente esperam o pior chegar, né? Para depois dar lugar a Deus, para depois buscar a Deus, para depois fazer as coisas de Deus. Isso é muito triste, porque aí é aquele ditado, tá vindo pela dor, né? E a gente ensina, a gente instrui as pessoas a vir pelo amor, que é muito mais fácil, né? Mas cada um sabe de si, cada um tem as suas próprias escolhas, né? Eu vim pela dor e eu sei o quanto doeu, né? Então eu ensino muito que não venha ninguém pela dor, venha pelo amor, que é mais fácil e é bem melhor. Amém? Hoje eu queria falar a respeito de intimidade. Eu acho que intimidade é tudo quando se trata de intimidade com Deus. Quando temos intimidade com Deus, quando temos intimidade com o Espírito Santo, temos algo realmente diferente. Temos consequências na nossa vida, né, que são frutos dessa intimidade. As consequências de uma intimidade, ela vai além do que nós possamos imaginar, né? Tem alguns homens na Bíblia que são descritos como homens que foram muito próximos de Deus, andaram com Deus, tiveram intimidade grande com Deus e desfrutaram de coisas que nós sonhamos em desfrutar, não é mesmo? Moisés, ele viu o Senhor ali de costa ali, teve o semblante tomado de fogo, né, cheio ali da unção ali, resplandecendo ali o fogo que estava naquele monte ali, a qual, né, assim, inexplicável, como que Moisés desceu daquele monte e estava daquele jeito, né, porque algo grande, algo muito, muito grande, ele viveu ali em cima para descer do monte daquela forma, não é mesmo? Então, tem alguns outros, né, que tiveram grandes experiências com Deus, e é isso que eu quero tratar hoje, que vale a pena ter intimidade com Deus, mas a intimidade, ela tem um preço. A intimidade, ela não é conquistada somente pela fé. A intimidade, ela é conquistada com muita renúncia, com muito sacrifício, com muita dedicação, com muita entrega, né? Eu acho que tudo isso, quando se trata de intimidade, é indispensável. Não adianta a pessoa querer ter intimidade com Deus se é uma pessoa preguiçosa, que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de jejuar, que não gosta de vir na igreja, que vive faltando culto, né, pastor? Não tem como essa pessoa ter intimidade com Deus. Ela até pensa que tem, às vezes, mas ela não sabe o que é realmente uma intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, o maior reflexo da intimidade é você querer estar sempre perto. Você já viu quando você tem intimidade com uma pessoa? Você não quer desgrudar da pessoa. Às vezes você encontra com essa pessoa no fim de semana, que é a única hora que você tem tempo. Aí você fala, não, tô doido que chega sábado para me encontrar com fulano lá, com Bertrano. Porque você gosta de estar perto. Você gosta de se relacionar, você gosta de conversar, você gosta de ouvir essa pessoa, você gosta de abraçar, você gosta de estar junto. Então, um dos sinais, se temos intimidade com Deus, é aquela situação, eu tenho intimidade com a Bíblia, eu gosto de estar perto da Bíblia, eu gosto de estar perto da palavra, eu gosto de estar perto dos irmãos, eu gosto de estar na igreja, eu sacrifico tudo, meu tempo,
minhas vontades, meus desejos para estar junto com os irmãos, para estar na igreja, para estar tendo o meu devocional, para estar tendo minha comunhão em oração. Por aí a gente vê o grau da nossa intimidade. Quando nós temos um compromisso com Deus verdadeiro, esse compromisso vai se tornando a cada dia uma intimidade. Começa por um pequeno compromisso, mas quando esse compromisso da sua parte tem um esforço, tem uma dedicação, tem renúncia no meio, o Senhor vai tornando esse compromisso realmente uma intimidade, um relacionamento de amor entre pai e filho. Já viu como que quando a gente era criança, né, assim, eu não tive muito criação de pai, assim, meu pai mesmo foi minha mãe. Meu pai eu tive alguns momentos com ele, mas como eu fui filho de pais separados, eu não desfrutei tanto com meu pai igual eu queria, né? Eu tive mais tempo, às vezes, com o Neri, que foi meu padrasto, do que realmente com meu pai. Meu pai, assim, quando ele separou da minha mãe, eu estava muito pequeno, então eu vivi mais entre o conflito dos dois do que entre passeios, do que entre curtições, essas coisas. Eu vagamente lembro de alguma coisa que eu tive com meu pai. Mas eu sei o quanto é importante aquele momento que a gente tem com o pai da gente, que a gente passeia, que a gente vai no parque, que a gente desfruta. Eu vejo com a minha filha, o quanto que ela fica feliz quando a gente brinca. Chega do serviço, ela às vezes cansada, ela quer brincar, ela quer, mesmo daquele tamanhozão, quer brincar, né? Você vê como que é gostoso essa situação, esse relacionamento de pai com filho, né? E isso é como nós também temos que se sentir diante de Deus, como uma criança, né? A ponto de se alegrar mesmo, de dar risada, de achar engraçado, de confessar tudo, de dividir tudo, sabe? O Senhor quer a gente dessa forma, o Senhor quer que a gente seja assim com Ele também, né? Que não tenha meio termo. Às vezes as pessoas ficam com medo de confessar certos pecados para Deus. Elas mesmas impedem essa intimidade com Deus, porque elas têm medo de falar certas coisas para Deus. Meu irmão, eu rasgo o verbo. Principalmente naquilo que eu falo, naquilo que eu sei que eu preciso melhorar, eu rasgo o verbo, eu me humilho mesmo, porque eu sei que é só Ele que pode mudar isso em mim. Não tem outro que pode mudar, eu mesmo não posso mudar. Mas quando eu me humilho, quando eu me coloco na presença dEle, quando eu peço Ele, como eu rasgo o coração para Ele, às vezes eu rasgo o coração para Ele igual eu não rasgo para ninguém, nem mesmo a minha esposa, nem mesmo para minha mãe, para ninguém. Mas diante de Deus eu não tenho vergonha, porque eu sei que Ele é meu amigo. Eu sei que Ele é uma pessoa íntima, a qual eu quero ter a cada dia essa intimidade, de falar de repente o que realmente eu não falo para ninguém. Então abra a tua Bíblia comigo, nós vamos falar de intimidade, e o texto que o Senhor me deu para falar sobre isso é em João, no capítulo 13. Não tem melhor coisa do que falar de João 13, porque fala a respeito aqui do versículo 21 em diante, a respeito da ceia, né? Não só da ceia, anteriormente, que fala também daquela atitude humilde que o Senhor teve de lavar os pés dos discípulos, né? Que foi uma atitude muito nobre do Senhor, uma atitude que demonstra a grande humildade, né? Que Deus tem para com os seus escolhidos, né? Para com os seus chamados ali, para caminhar com Ele. Ele não se coloca acima, mesmo sendo o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, Ele sempre se colocando na igualdade, sempre se colocando de uma forma humilde e simples diante dos seus escolhidos. Então, o capítulo 13, ele trata dessa passagem e depois, logo após, né, que é o contexto dessa mensagem que eu vou trazer hoje, o contexto é esse, quando ele lava ali os pés dos discípulos e ele, de alguma forma ali, logo após, ele vem falar de algo que é assustador, né, em relação a Judas ali. E muitos, quando chegam na parte desse texto, eles pegam muito essa parte ruim do texto. Mas tem algo aqui em meio a esse texto que nós vamos ler, que fala de uma pessoa que tinha uma extrema intimidade com o Senhor. Mas uma extrema intimidade.
E nós vamos falar deste homem, que é um homem muito usado também através dos livros que escreveu, o Evangelho de João, Apocalipse, né? Não é à toa que foi um homem escolhido para escrever Apocalipse. Tinha que ter uma intimidade com Deus, não é mesmo? Um homem como João ali, ele tinha que ser um homem diferenciado, para ter tanta visão, tanta revelação, tanto entendimento, a ponto de trazer isso para as igrejas e ser um livro extremamente revelador, né? Um livro que mostra o futuro e a vinda do Senhor, a salvação da igreja. Eu acredito ser um dos livros mais, né, empolgantes de ler, né, e de buscar entender, porque é um livro de mistérios, amém? Todos acharam aí? João capítulo 13. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade. Pai, eu te louvo, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me guardado, Deus. E eis-me aqui, Senhor, mais um dia para falar do Teu Evangelho. O Senhor sabe que de mim mesmo eu nada tenho, eu nada posso, eu nada sou, mas aquilo que o Senhor me entrega, Pai, eu tenho por obrigação de entregar àqueles que o Senhor coloca no meu caminho, Deus. Continue me dando discernimento, continue me dando, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor quer que através da minha vida seja ministrado, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, prepara cada coração aqui, Deus, para ser um bom receptor da Tua mensagem. Eu sei que muitos estão cansados, assim como eu, mas que o Senhor traga o refrigério, o renovo através dessa mensagem. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21 em diante. Vai dizer assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, fazei depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhes tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Amém? Você pode saudar essa palavra com a salva de palmas em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Então o texto vai falar para a gente aqui, já começa mostrando que turbou ali o espírito daqueles que estavam ali à mesa, que estavam ali desfrutando daquela ceia, daquela comunhão, porque o Senhor trazia ali uma revelação, né? Trazia ali uma mensagem, uma direção que eles não esperavam. Isso chegou a amedrontar, trazer um pouco de espanto, né, em quem estava ali sobre a mesa, porque como aquela comunhão era tão boa, tão gostosa, aquela comunhão era tão agradável, né, eu acredito que ali davam risadas, ali contavam papos, ali tinha, né, com certeza muitos testemunhos para contar, muitas histórias, porque quando Jesus fazia aquele tanto de milagre, aquele tanto de obra, e os discípulos ali junto, operando também, fazendo também ali, cooperando com a obra, então eles tinham realmente muito papo, né, muita conversa, muita coisa, e o Senhor sempre quando estava junto tinha
aquele prazer de ensinar, de instruir, né? Então eram momentos realmente preciosos. E aí de repente o Senhor Jesus vem e traz algo que espantou eles. Eles não imaginavam que o Senhor Jesus ia falar: ó, um de vocês que estão aqui desfrutando dessa bela comunhão vai me trair. É o que vai me trair. Na hora, um olhou para o outro, né? Falou: opa, como assim? Nós gostamos tanto do Senhor, nós amamos tanto o Senhor, nós temos tanto prazer nessa comunhão, como assim? Como alguém de nós aqui tem essa coragem? Causou espanto, não é mesmo? Porque realmente era algo que não se imaginava na mente dos discípulos, alguém ali ter essa capacidade de trair o Senhor, né? Então o Senhor Jesus, quando ele fala isso, ele mostra, né, algo que realmente aqueles irmãos não esperavam, que tinham ali no meio que vivia de aparência, que conseguia disfarçar bem. E é isso que, infelizmente, tem hoje, porque a Bíblia também fala que no meio do joio, no meio do trigo, cresce junto o joio, não é mesmo? Ou seja, nós sempre vamos conviver com pessoas que vivem de aparência, querendo a gente ou não. A igreja ela não é feita só de santos, só de pessoas crentes e só de pessoas que buscam o mesmo caminho, a mesma verdade, não. Tem pessoas que estão aqui somente buscando os seus próprios interesses, somente aquilo que lhe apraz, somente aquilo que quer, mas não quer nada com Deus, não quer nada com o reino de Deus, e muitas das vezes vai estar aqui no meio de nós para trazer intriga, para trazer fofoca, para trazer escândalo, para fazer tudo ao contrário a qual deveria ser feito. Mas nós podemos deixar de amar esta pessoa? De forma alguma. Nós podemos desistir dessa pessoa? Jesus é a prova disso, ele não desistiu de Judas até o último momento. Até este momento aqui da ceia, ele fez questão de honrar Judas. Porque aquele sinal que ele fez aqui de dar um bocado de pão molhado, era um sinal de honraria aos visitantes, às pessoas, né, que as pessoas queriam honrar. Então você mesmo servia esta pessoa, você molhava ali o pão ali, né, e você mesmo servia essa pessoa, era um símbolo de honrar aquela pessoa ali que estava recebendo aquele bocado molhado. Então o Senhor até o último momento tentou acordar Judas, tentou mostrar para ele que tinha jeito para ele, né? Amou ele até o último instante, de forma alguma maltratou ele, tratou ele com falta de educação, desfez dele, não, até o último momento honrou aquela pessoa. Então isso é um exemplo que nós também temos que ter. Às vezes nós vemos um comportamento do irmão que está totalmente diferente do que tem que ser, muitos fecham a cara para o irmão, ignora, eu não quero papo com esse aí não, que isso aí é doido, isso aí não está buscando o mesmo caminho não. Trata com amor, faz a sua parte, o seu papel de cristão, independente se essa pessoa merece ou não, independente se ela está fazendo por onde ou não, independente se ela dá exemplo ou não, se ela dá um bom testemunho ou não, o seu papel é amar esta pessoa incondicionalmente, ponto. Esse é o nosso papel, amém? Então esse é um outro exemplo que eu vejo aqui. Agora, o que eu queria destacar aqui, como eu disse, muitas pessoas que pregam esse texto, destacam muito a relação ali de Judas, da traição, né, de que aconteceu ali tudo, mas o que eu quero mais chamar a atenção nesse texto, é quando se fala de João, aquele discípulo a qual estava sempre coladinho com o Senhor Jesus. Ele tinha prazer, ele tinha tanto prazer em estar com o Senhor Jesus, tanto carinho com o Senhor Jesus, que ele vivia nos peitos do Senhor Jesus, vivia no colo dele, vivia, né, tinha prazer de estar no colo do Senhor, de estar agarradinho com o Senhor. E este homem, ele tinha uma intimidade tão grande com Jesus, mas tão grande, que ele podia perguntar aquilo que os outros não podiam.
Ele buscava entender aquilo que os outros não iam ter capacidade de entender. Quem lembra do Monte das Transfigurações? O texto lá em Mateus, vamos lá em Mateus 17. Ali, 3 foram escolhidos para ter uma grande revelação. 3 homens ali foram privilegiados. Por quê? Porque eram homens que demonstravam ali diante do Senhor, no seu dia a dia, na sua caminhada com Jesus, dedicação, fidelidade, demonstrava renúncia, demonstrava estar ali com o Senhor para toda e boa obra, independente do que fosse, com sol, com chuva, no meio da luta, no meio da alegria, eles estavam com o Senhor. E esses 3, que é Pedro, Tiago e João, foram chamados ali para subir o monte em particular. Olha que coisa maravilhosa. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz, que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos, e tiveram grande medo, e aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo os olhos, ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Amém? Até aqui. Olha que bênção que esses homens tiveram oportunidade de desfrutar. Quem aqui queria desfrutar de uma situação parecida? Creio que todo mundo que vê uma situação dessa, passa a imaginar, criar uma imagem do que foi esse momento, fala, queria o próprio Deus Pai falando, eles escutaram a voz do Deus Pai, aquela voz que nós, assim, desejamos escutar nitidamente a cada dia. A gente escuta sobre o nosso coração, a gente escuta através do Espírito Santo de Deus, mas imagina como foi aqui nessa época, como foi aqui nessa situação. Foi muito além do que a gente possa imaginar. E aqui mostra que o Senhor tem essa intimidade com alguns, e Ele tem prazer de mostrar algo para esses que Ele tem intimidade, em secreto mesmo. Por isso que muitos são levados e são revelados no secreto. Paulo, ele subiu ao 3º céu. Um dia eu trouxe uma mensagem falando dessa intimidade de Paulo. Ele subiu ao 3º céu, ele foi levado, arrebatado. Nem ele sabe se foi em espírito, como foi, mas que ele subiu ao 3º céu e ele viu coisas ali, ele contemplou coisas que foi proibido dele comentar. Por quê? Porque foi coisas grandes. Então, meu irmão, vale a pena ter intimidade com o Senhor. Vale a pena pagar o preço, vale a pena você sair do seu trabalho na correria, tomar banho correndo, como aconteceu comigo agora, e vir para a casa de Deus. Como disse o Claudinei, o tempo está sendo abreviado e as pessoas estão perdendo a oportunidade. Eu garanto para você que tem muitos irmãos da igreja aqui que estão sentados no sofá em frente à televisão agora. Estão perdendo a oportunidade. Nem na live estão. Quem está perdendo a oportunidade? É o próprio irmão, que tinha a oportunidade de estar aqui, mas preferiu assistir um jornal, uma programação que não vai trazer nada
para edificar a vida dele. Infelizmente, são escolhas, mas aquele que escolhe estar junto da palavra, ouvir a palavra, estar junto da igreja, ele vai ter consequências boas na vida dele. A vida vai ser um mar de rosa? Não, mas ele vai desfrutar e vai andar no sobrenatural. Ele vai viver o sobrenatural. É diferente de quando você vive no sobrenatural. Esses dias eu estava conversando com o Mateus a respeito disso. Falando com o Mateus, Mateus, fica mais perto, chamando ele, né? E conversando que eu tenho uma certa intimidade, um certo carinho com ele, e ele me entende. E ele falou, não, Alexandre, eu tenho mesmo. Falando que é muito novo a vida que ele está vivendo agora, que para ele é muito, né, muito tudo novo, mas que ele sabe, ele entende que ele tem que realmente estar junto e tudo. Aí eu comecei a testemunhar para ele, porque nós temos a mesma profissão, né? Então basicamente ganhamos quase a mesma coisa, né, pastor? Quando passa um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, é mais ou menos a mesma coisa. E eu mostrando para ele como eu tenho vivido o sobrenatural, tendo tempo para a obra, tendo tempo para a minha família e tendo tempo para fazer todas as coisas. Mas sempre colocando a Deus em primeiro lugar. Porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer eu chegar no fim do mês e falar assim, nó, vivi o sobrenatural. Eu conversei com o pastor, falei, pastor, mês de janeiro é complicado, pastor, sempre quando eu converso com ele, está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, pastor, está tranquilo, graças a Deus, mas eu digo é porque realmente é um mês difícil para todo mundo, né? Para todo mundo tem comércio, mas para quem tem intimidade com Deus, ele vive o sobrenatural, pastor. Ele vive o sobrenatural. Chegou no fim do mês, eu fechei o mês, eu falei, uai, mas está bem dizer igual o mês de dezembro, que é o mês melhor que tem, ué. O mês pior está mais ou menos igual o mês de dezembro, que é o mês melhor que tem. Mas é Deus é que faz as coisas, você nem entende como que aquilo aconteceu. Mas vale a pena você ter essa dedicação. Né? Igual eu falei com ele, um propósito que eu fiz na minha vida, e que foi um dos propósitos que mais eu vi a glória de Deus na minha vida, não foi jejum, não foi monte, não foi nada disso. Sabe qual o propósito que foi? Foi não faltar nenhum culto. Eu fiz um propósito durante um ano, falei com o Senhor, Senhor, pode chover canivete, me dá a condição de participar de todos os cultos que eu tiver oportunidade. Não me deixa faltar um culto. Ah, mas esse ano foi ano de luta. Mas Deus me honrou. Deus me honrou. Porque quando você sacrifica para estar na presença de Deus, Deus tem prazer em te honrar. Ele tem prazer em te beneficiar. Porque Ele está vendo o seu esforço, o seu sacrifício. Ele está vendo o quanto você está lutando para ouvir a voz dEle, valorizando este momento. Então, por que Ele não vai te honrar? É lógico que Ele vai te honrar. Dentro da sua necessidade, dentro dos propósitos dEle, você vai ser muito bem-aventurado. Então o João aqui, ele era esse, Pedro, ele era esse, né? Tiago, ele era esse que tinha essa diferença entre os outros, não que eles seriam melhores, nós não somos melhores uns do que os outros, somos todos iguais diante de Deus, mas aquele que mais bebe da fonte, mais se beneficia, aquele que mais vai à fonte, mais ele busca. Aquele que mais é entregue, mais ele recebe. Mas também é mais perseguido. Isso é normal também, viu, gente? Vai achando que é só glória não, porque quanto mais você busca também, a palavra de Deus fala que aquele que busca piamente mesmo, ele sofrerá grandes perseguições mesmo, e é fato. Tem como viver uma vida de mar de rosa, se entregando totalmente ao Senhor, não. É muita luta, mas também é muita vitória. Amém? Então, o texto vai falar a respeito deste que estava ali reclinando a cabeça ali, e Pedro vai, como sabia que João tinha intimidade, né? Ele vai, só dar um sinalzinho. Pergunta ele aí, que mistério é esse aí? Que palavra que é essa aí, ué? Nós temos que entender isso aí, ué. E nós, João, Pedro falando, e nós temos, né? Como se diz, uma intimidade, um acesso diferente. Porque o Senhor não levou a gente naquele monte à toa, né?
Não que ele se julgasse melhor do que os outros, mas quando você tem intimidade, você sabe que a sua palavra, que o seu pedido, que a sua oração tem respaldo diante do Senhor. Você tem essa confiança que quando você ora, Deus atende, porque você crê na promessa. Amém? Então, naquele momento, ele vai vira para João e fala, pergunta ele aí o que é isso aí. E aí ele vai com jeitinho ali, né? Fala com o João, não, aquele que eu der um bocado de pão molhado, esse é aquele que vai me trair. Ou seja, ele podia revelar isso para todo mundo, mas ele preferiu ter aqueles a qual ele revelava mistérios. E naquele momento ali, ele molha o pão, honra Judas ali, e dá esse exemplo também para João. João, o que vai me trair, eu estou amando, eu estou honrando, e é assim que eu quero que vocês façam. O que quer me trair, eu não estou chicoteando, não estou falando mal, não estou jogando pedra, eu estou alimentando. O que a palavra de Deus fala? Que vai haver brasas de fogo sobre a cabeça daqueles que orarem pelos seus inimigos, que suprir a necessidade dos seus inimigos. E como que o mundo vive? Querendo dar é porrada, né, Tim? Querendo dar é martelada naquele que está de sacanagem com ele, não é? Mas o Senhor nos ensina a amar, nos ensina a honrar, a orar, a cuidar desse que quer o nosso mal. Olha que coisa, né, extraordinária. É viver realmente na contramão do mundo. E naquele momento ali, João, vendo tudo aquilo, ele deve ter ficado realmente espantado com a humildade, com a paciência, com a forma que o Senhor tratou a situação ali, né? Como nós estamos tratando situações de injustiça sobre a nossa vida? Como nós lidamos com injustiça? Como é que nós estamos lidando com isso? Quando somos injustiçados, quando somos perseguidos, quando somos afrontados, porque a palavra de Deus fala, bem-aventurado, vós que sois perseguidos pelo nome do Senhor, bem-aventurados sereis quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando inventarem mentiras a seu respeito, regozijai-vos, alegrai-vos, não é mesmo? Não é isso que ele fala lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças? E por que às vezes nós vivemos ao contrário? Quando alguém nos chateia, nós emburramos, nós ficamos de cara virada para a pessoa. Por que nós tratamos assim? Não, desse jeito nós não vamos ter intimidade com Deus. A intimidade, ela precisa que o amor de Deus esteja também sobre nós. O amor de Deus verdadeiramente esteja habitando em nós. Não adianta a gente querer ter intimidade com Deus e guardar a raiva do irmão. Tratar o irmão com raiva, com ignorância, querer o mal do irmão, desejar a queda do irmão. Como você vai ter intimidade com Deus se você não consegue tratar bem o seu próprio irmão, aquele que também é imagem e semelhança do Senhor? Então, para ter intimidade com Deus, temos que realmente ter um coração amoroso. Às vezes, ser amoroso não quer dizer também ser bobo, lerdo, não. Tem gente que confunde as coisas. Tem gente igual Pedro. Pedro era um homem extremamente amoroso, mas era um homem extremamente enérgico, pelo que é retratado, né? A Bíblia não fala explicitamente a respeito disso, mas toda a ilustração que a gente vê, quando fala de Pedro, fala que ele era um homem muito turrão mesmo, um homem difícil de lidar, mas tinha um coração que encantava a Deus. Então não é você ser aquele que só fica rindo, aquele que só, não é isso que é amor, esse amor que o Senhor tá falando. Não, é o amor de não realmente querer o mal da pessoa, independente se sua cara está fechada, mas o seu coração está sorrindo. Por mais que o seu semblante não transmita o que a pessoa espera, mas o seu coração transmite para Deus o seu sentimento puro e verdadeiro. É muito pior do que Judas, que estava ali e que a carinha dele era cara de santo, pagava de bom samaritano, ninguém entendia que ele ia ser o traidor, porque ele disfarçava muito bem,
por coração corrompido, né? Cheio de malícia e o rosto sorridente, aparentemente muito bonito, né? Ninguém desconfiava dele. Que adianta? Então é melhor a pessoa ser verdadeiramente o que ela é. Às vezes ela é uma pessoa mais fechada mesmo, mas o coração é que manda. E Deus é o único que sonda o coração, que sabe realmente qual tipo de sentimento tem ali. Quem somos nós para julgar? Quem sou eu para saber o que tem dentro do coração do Claudinei, do pastor? Por mais que eu caminhe e convivo, quem sabe o profundo lá dentro mesmo é Deus. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar, para sugerir alguma coisa a esse respeito? Não. Então aqui o texto vai mostrar para a gente bem claro que estes homens que têm intimidade, eles realmente têm revelações, têm entendimentos, têm experiências diferenciadas. E se você é esse que quer ter essas experiências diferenciadas, é esse que quer estar no colo do Senhor, é esse que quer ser usado pelo Senhor, comece a se dispor. Eu fiquei triste aqui no último culto, e eu não sei guardar as coisas, eu tenho que falar, eu falo mesmo. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, Deus me fez assim, e mesmo quando eu não conhecia Jesus, eu sempre fui assim, muito franco, muito verdadeiro, doa a quem doer. É melhor que goste de mim do jeito que eu sou, do que falar, esse cara é cínico, esse cara é duas caras. Não, esse cara fala na cara mesmo, esse cara é meio esquisito. Mas eu prefiro ser assim, porque igual eu coloquei aqui diante, né, não é a primeira vez, domingo acho que foi a segunda vez que eu falei a respeito do Ministério de Missão, né? Eu falei a respeito da penitenciária lá, falei quem quisesse, que era para me procurar e tudo. Ninguém teve coragem de me falar, senhor irmão, depois nós vamos conversar a respeito. Eu não posso julgar a pessoa por não querer, mas eu tenho que ver que essa pessoa precisa se entregar mais. Isso não é uma missão para o missionário, isso não é uma missão para o pastor, isso é missão para a igreja do Senhor. A sopa não é uma missão, como muitos viram para mim e falam, isso aí é um ministério seu, Alexandre, isso aí, cada um tem o seu chamado. É o chamado da igreja, cuidar dos pobres, dos necessitados, do órfão, da viúva, não é do missionário só não. Isso é de todos nós, é obrigação da igreja do Senhor, fazer a caridade, a bondade. Mas quando se trata de sacrificar, muitos pulam fora, falar, não, eu não quero isso não, eu vou na igreja, vou nos encontros, mas eu vou entrar em presídio. Você está doido, mexer com esse povo louco? Mas porque ainda não entendeu, ainda não está naquele espírito ainda, não entendeu a necessidade de realmente ir ao encontro do necessitado. Eu estou para falar com vocês que o lugar que mais levanta profeta verdadeiro é a cadeia. Não é porque eu passei por lá não, mas é um dos lugares que, se você parar e olhar para a Bíblia, muitos passaram no cárcere, não foi à toa não, foi para dar exemplo, porque o Senhor já sabia o coração do homem, o coração preconceituoso que o homem tem. Infelizmente, o ser humano tem um coração preconceituoso, e aí eles veem aquela historinha ali em quadrinhos, eles acham que é aquilo ali, e não tem nada a ver. Eu vi pessoas ali extremamente usadas, de forma grande e sobrenatural. Muitos homens que passaram nesse deserto e hoje são homens extremamente fiéis a Deus, dedicados à obra de Deus. É igual uma coisa que eu fico reparando. Tem muita gente que se apega aos bonzão aí da mídia, aos cheios de fama, aos cheios de fã. Esse cara aí, ele é o tal, esse cara aí, ele é isso, ele é aquilo. Lá em Mateus 11, 28, o Senhor fala, ele orando a Deus Pai, ele fala, graças eu te dou, Pai, porque o Senhor revela as coisas aos pequeninos. Não é esses que aí se julga sabidão, cheio de poder, cheio de fama, não. Os caras às vezes até intelectual mesmo, os caras estudam muito, conhecem muito letra, mas experiência com Deus mesmo, no sobrenatural, é poucos desses grandão que têm essas experiências sobrenaturais. Eles têm muita letra mesmo, mas experiência no sobrenatural é poucos. Experiência igual teve Pedro, Tiago e João aqui é poucos.
Você não vai ver esses caras aí, por quê? Porque o Senhor ele tem prazer na humildade. Infelizmente, a sabedoria demais, o conhecimento demais, a fama demais, estraga o homem. Se tem uma coisa que eu detesto é ser muito elogiado. Mas que é isso? É, porque eu tenho medo disso me estragar. Tenho medo disso me estragar. Você quer ver o homem se estragar, dá poder a ele. Dá fama a ele, dá riqueza para ele. O que estragou Salomão? Salomão era humilde, simples. Um homem que de berço já começou a ter intimidade com Deus. Foi pedir algo para o seu interesse? Não, foi pedir para o interesse do reino. E Deus deu ele tudo aquilo que... Só que aí acho que Deus queria testar ele também. Falou, não, vou dar ele além do que ele está pedindo. Vou fazer. Vamos ver como é que ele vai lidar com o poder. Com a riqueza. Porque é isso aí que rebenta com a vida do homem. Vamos ver se ele vai lidar com isso de uma forma correta. E foi realmente aonde que ele caiu. Deu ele muita mulher, que é outra coisa que, se não for a mulher de Deus, é perigo constante, né, pastor? Infelizmente, mulher, se não for mulher de Deus, é perigo constante. É perigo, é problema. Então, deu ele aquele tanto de mulher, que eu nunca vi ter tanta mulher. Nunca vi, pastor. 1000 mulheres é muita mulher, ué. Você está doido, ué. Aí o Senhor pegou pesado com ele, deu ele a riqueza que não deu para ninguém, deu ele a sabedoria que não deu para ninguém, deu ele a mulher que só ele tinha, que é tanto de mulher. Deus queria testar ele mesmo, falar, não, quero provar esse homem no fogo mesmo. E acabou que ele caiu, por quê? Porque são coisas que corrompem o homem, a fama, o status. E muitos vivem querendo disfarçar, não, eu sou humilde, eu tenho os pés no chão, mas para de elogiar ele, para de curtir as publicações dele, entra até em depressão, porque a primeira coisa que ele faz, às vezes, é ir lá e olhar quantos que está seguindo ele, quantas curtidas que foi na última pregação, entendeu? Ué. Infelizmente, se o homem se deixar, o homem vai aredando para esse lado. E muitas pessoas estão apegadas a esse tipo de homem. Sabe o que Deus tem me mostrado? Às vezes ali na sopa, Deus fala comigo através da boca do mendigo. De uma pessoa ali, um morador de rua ali, que ninguém dá nada. Aí Deus usa aquela pessoa para me quebrar no meio, para me trazer uma instrução, uma lição que é dentro da igreja, às vezes eu não tenho. Por que será? Deus quer me mostrar alguma coisa com isso. Porque Deus não quer que eu fique olhando para os grandão. Olha para os pequeninos. Esses aí são diferenciados. Esse que chega cheio de marra, né, pastor? Cheio de... Esses aí você fica meio esperto com eles. Porque ali parece, aí fala em línguas, e faz, e acontece, sapateia, e grita no microfone, levanta a igreja, e o povo vai que vai. E quero ver a intimidade, se ele tem intimidade dentro das 4 paredes, dentro do quarto, ele e Deus. Isso é que a gente tem que ver, nas atitudes diárias dessa pessoa, no dia a dia dessa pessoa, é isso que conta. Agora fazer um espetáculo aqui, se o cara for bem treinado, ele faz, né, pastor? Faz um espetáculo aqui que o povo sai daqui tudo arrepiado, tudo suado, de tanto cantar, de tanto pular. Mas será que essa pessoa realmente tem intimidade com Deus? É aí que está o ponto. Porque quem tem intimidade com Deus, na verdade, quem tem intimidade com Deus, ele não quer aparecer de forma alguma. Ele não quer status de forma alguma. Ele não quer, como se diz, estar por cima de forma nenhuma. Ele quer realmente quanto menos ser visto, melhor é. Ué. Porque ele sabe o perigo, ele entendeu o perigo disso. Então, que possamos ter essa mente que não deixa a gente se levar, porque hoje a Igreja Palavra Viva é uma igreja pequena, é uma igreja simples, mas amanhã você que está no banco aí pode estar aqui, amanhã você pode ser levado
a um status que você não imaginou, porque você buscou, porque você foi dedicado. E Deus pode te levar você aonde você não imagina, pode te levantar você como um profetisa, como uma pessoa que tem dons, né, e que vai ser extremamente usado com poder e autoridade para glorificar o nome do Senhor. Mas aí você não pode confundir as coisas. Foi igual quando eles chegaram, os próprios discípulos chegaram para Jesus ali e falaram: nossa, Senhor, o Senhor encheu nós de unção, nós fomos lá e botamos o bicho para pegar mesmo. Nós fomos lá e os demônios viajando, saia correndo mesmo, curamos, libertamos. O povo estava tudo maravilhado lá fora com a gente. Aí o Senhor vira para eles e fala assim: opa, não fica alegre porque vocês estão operando sinais e maravilhas aí não, porque vocês estão curando, libertando não. Fica alegre porque o nome de vocês ainda está escrito lá. Porque a soberba tira o nome de lá, viu? Querer tirar a glória de Deus tira o nome de lá, viu? E perde a intimidade. Muitos que estão nas ruas aí caíram porque chegaram num nível tão grande de intimidade, de poder e graça na presença de Deus, e não souberam lidar com isso. Começaram a se envaidecer. E aí o tapete é puxado rapidinho, irmãos. O tapete é puxado rapidinho. Diante da soberba é a ruína, mas diante da humildade, a honra. Que possamos ter os pés no chão, que possamos ser João, que possamos ser Tiago, que possamos ser Pedro, ter experiências maravilhosas, mas que isso não nos leve a achar que somos melhores e que temos que fazer parte dessa glória. Essa glória tem que ser devolvida a Deus, sempre a Deus. Lá na sopa eles perguntam: quem que é o dono da sopa aí? Olha lá para o céu. Olha lá para o céu. Tem alguém que organiza, mas olha lá para o céu quem que é o dono da sopa. Porque a pessoa acha bonito mesmo, elogia, quer ajudar, mas quem sou eu para falar que eu sou dono de alguma coisa? Não. O dono é aquele lá, nós só somos servos. Nós só estamos aqui distribuindo, fazendo o serviço dele, que ele deu a gente para fazer. Agora o dono é aquele lá, ó. Nós não é dono de nada. E eu, igual eu falo, eu fico triste às vezes, por quê? Porque eu queria mesmo, era um sonho meu ver a igreja empenhada, não só na sopa, mas em todas as missões que a igreja tivesse. É na sopa, é no monte, é na praça, é no asilo, é na cadeia. A igreja tivesse unida nesse propósito. Esse é um sonho que eu tenho. Eu creio que um dia Deus vai me dar essa realização de ver o corpo ali todo bem ajustado, né, pastor? O corpo todo ali trabalhando, cada um fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Gente, teve tarde mais abençoada do que aquele dia na clínica? O que foi aquilo ali, gente? Que tarde foi aquela ali, pastor? Foi sobrenatural. Você vai lá e pergunta para aquelas meninas lá o que elas sentiram. Para a honra e glória do Senhor. Foi algo sobrenatural. Quem não foi, perdeu. Claudinei estava seco, doido aí, né, Claudinei? Estava até triste ali, porque ele estava assim, né, vou, não vou, como é que eu faço? Falei: Claudinei, aproveita a oportunidade que você está tendo, né, que seu filho vai ter outras oportunidades, né, vai ter outros momentos. E eu garanto para você que quando vier os outros momentos, ele está junto. E é isso que a gente tem que estar, aproveitando as oportunidades. Naquele momento a oportunidade era curtir o filhão, mas vai ter a oportunidade dele curtir e fazer a obra de Deus, dele desfrutar daquilo que, né, que é para ser desfrutado na presença de Deus. Mas tem muita gente que está ignorando. Tem oportunidade de subir um monte, fica com preguiça, acha que não tem necessidade, acha que é bobagem. Ah, não, posso orar aqui no meu quarto mesmo. O missionário já está fazendo a obra lá, eu contribuo no dízimo lá, na oferta, que ajuda lá a sopa, para mim já está de bom tamanho, não precisa de eu ir lá não, isso aí não é meu chamado não. A pessoa mesmo começa a se excluir, ela mesmo começa a se privar de desfrutar de coisas grandes na presença de Deus. Ela mesmo começa a se privar. Mas a partir do momento que ela se lança, aí ela começa a desfrutar daquilo que ela nem imagina.
Amém? Espero que os irmãos tenham entendido a importância da intimidade. E a intimidade tem a ver com tudo isso que a gente falou aqui. A gente tem que ter essa entrega, renunciar aos nossos gostos, nossos afazeres, para estar se entregando mesmo à obra, às coisas de Deus, se apegando mais às coisas de Deus, se interagindo mais com as coisas da igreja. Né? Culto é terça-feira, não precisa não, eu vou na quinta, eu vou no domingo. Não, se tiver oportunidade, não tem nada para fazer na minha casa, estou cansado, mas eu vou lá, nem que eu durmo no banco, mas eu vou lá ouvir a palavra. Vou perder a oportunidade, vou ficar ouvindo o Bonner falar no meu ouvido lá, me trazer um bocado de notícia ruim. Não, vou lá ouvir a palavra. Vou lá ouvir a palavra. Não, vou lá na sopa não, cansado, uma vez por mês só mesmo, eu vou lá só de vez em quando, uma vez por mês. Gente, uma vez por mês é 12 vezes no ano, é muito pouco. É muito pouco para a gente fazer. Tem hora que dá vontade de ficar falhando, né? Tipo assim, Gisele, hoje eu não vou fazer, não. Não. Eu decidi, de repente, não fazer toda semana no mês, mas se eu deixar de fazer 2 semanas, já me incomoda. Se eu deixar de fazer, uma passa batido, mas se eu deixar 2 semanas, já fico incomodado. Já fico incomodado, porque já faz parte da minha vida espiritual isso. E não é só a sopa, igual eu estou dizendo. Nós temos muitos projetos para a igreja, mas nada vai andar se a igreja não abraçar. Não é, pastor? O pastor vai para a rua sozinho, vai para o hospital, vai para a cadeia, tudo sozinho, eu pastor, Claudinho. Vai, a igreja tem que abraçar as coisas do reino, tem que ir para o ID mesmo, tem que ir para o arado mesmo, né, pastor? Senão as coisas não vão acontecer. Agora, quer ver uma igreja desfrutar de um avivamento de coisas grandes? Igual aquele avivamento que está, para encerrar, aquele avivamento que está tendo lá nos Estados Unidos, lá na igreja lá. Por que aqueles jovens estão vivendo aquilo lá? Não é à toa. Tem gente que está largando trabalho, largando tudo, largando família, dinheiro, largando tudo para estar ali. Então tem que perder alguma coisa. Não adianta você querer ter intimidade com Deus e não quer perder nada. Você quer ter unção de Deus, mas não quer perder nada. Quer continuar levando a sua vida do jeito que você acha certo. Você quer ter um grau de espiritualidade, de conhecimento, de intimidade, mas você não faz por onde. Quando depende de você largar seus afazeres, seus gostos, as suas vontades, você não abre mão, não vai viver intimidade com Deus não. Amém? Que Deus continue falando no seu coração e que você seja esse, Pedro, Tiago, João, Moisés, Elias, esse que viveu o sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.